Nossa República desta semana traz como convidado o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Na pauta, o desenvolvimento econômico e a infraestrutura, a saúde e a educação, a segurança e o combate ao crime organizado, o meio ambiente e a sustentabilidade e, claro, uma boa dose de política. Governador, muito obrigado por aceitar esse nosso convite para esse bate-papo que é importante no sentido de levar essa informação, as informações do governo para quem nos acompanha aí nas redes sociais e na TV Pantanal. E eu queria começar a nossa conversa perguntando o seguinte: em tempos de reforma tributária, governador, quais são as principais iniciativas do seu governo no sentido de assegurar desenvolvimento econômico, já que alguns instrumentos tendem a desaparecer, né, como os incentivos fiscais, etc. Como é que o senhor pretende atrair empresas, mais investimentos, apesar da reforma tributária? Primeiro, Mauro, um prazer estar aqui contigo, né, no teu programa, falando com você aqui, falando com todos que nos acompanham nesse momento na TV Pantanal e nas redes sociais. Mauro, nós vamos ter um grande desafio nos próximos anos, até 2033, quando passa a vigorar a nova reforma tributária. Essa reforma, ela muda profundamente e estruturalmente o sistema de tributação do país. Os impostos deixam de ter a sua chamada cumulatividade e o único pagador de imposto vai ser o último consumidor na cadeia, ou seja, o último da cadeia para um produto ser produzido hoje no Brasil. Em todas as etapas, né, há uma empresa fazendo uma parte, vai agregando valor e vai acumulando impostos também nesse produto. E todo mundo na cadeia paga um pouco desse imposto. O único pagador, a partir de 2033, será o consumidor final. Mato Grosso, então, passará a ser um estado e vai ter algum nível de dificuldade, porque ele é um estado que tem uma dimensão muito grande e uma população muito pequena. E quem vai pagar imposto, não adianta nós termos aqui 10, 20, 30 empresas. As pessoas, né, que consomem o produto final, ali que vai ter arrecadação. Então isso vai significar objetivamente uma redução da nossa arrecadação, e com isso a gente vai perder aí algum nível de competitividade. Como preparar o Estado para isso? Acho que essa é a essência da sua pergunta. Nós já estamos fazendo isso. Nós vamos perder os incentivos fiscais, mas até lá nós temos que tornar a nossa logística mais eficiente, um Estado mais eficiente. Nós temos que desenvolver uma qualidade de vida em todas as regiões de Mato Grosso que seja capaz de atrair pessoas, atrair consumo, atrair empresas, porque potencial para isso nós temos. Nós temos uma grande produção de produtos primários e precisamos acelerar este programa de industrialização. E essa industrialização ela vai continuar acontecendo não pelos incentivos que acabam, mas sim pela competitividade que o Estado está construindo a partir de uma logística melhor e de qualidade de vida para receber indústrias e profissionais para trabalhar nessas novas áreas no estado de Mato Grosso. Governador, antes do processo de industrialização, você tem um time aí, tem um período em que o Estado ainda vai continuar sendo exportador de commodities, mero produtor de matéria-prima. E o senhor está investindo muito em infraestrutura, de rodovias, a questão da ferrovia, da concessão estadualizada aí da ferrovia para o sul, enfim, providências no sentido de dar essa estrutura, essa infraestrutura, essa logística de transporte. Mas isso também acarreta um outro processo, que é o aumento da demanda, porque as cidades vão se desenvolver. O senhor entregou agora, recentemente, a MT-140, né? Com asfalto, com pontes novas, quase 300 quilômetros de estrada, que vão agregar vão agregar o crescimento da cidade. Inevitavelmente, cidades como Santa Rita do Trivelato e outras, nesse trecho entre Campo Verde até lá, vão exigir mais demanda, mais gente.
Isso significa mais necessidade de saúde, necessidade de escola, toda essa estrutura que o Estado precisa colocar à disposição das pessoas. E como é que vai ajustar isso no tempo certo? Enfim, como é que o senhor pretende? Porque vai cair a arrecadação, mas as demandas vão aumentando, né? Não vão parar. Esse equilíbrio tem como buscar? Mauro, esse equilíbrio ele vai vir a partir, né, de um trabalho forte que nós já estamos fazendo para que, com os anos e até 2033, a nossa receita possa continuar crescendo. Neste período, né, esse crescimento ele deve e tem que acontecer pelo crescimento não dos impostos, que não há margem para isso, mas no crescimento da atividade econômica. Mato Grosso ainda pode expandir muito a sua área produtiva, respeitando a lei brasileira e o Código Florestal. Nós podemos crescer qualitativamente nessa produção, agregando mais tecnologia no campo. Então, todo esse crescimento do agronegócio vai produzir um efeito positivo no crescimento da agroindústria. A indústria mato-grossense cresce quando existe aí um aumento da oferta de matéria-prima produzida nos campos de Mato Grosso. Exemplo disso, a indústria de etanol. Mato Grosso já é o maior produtor de etanol de milho do Brasil. A indústria de tecelagem, já temos 5 grandes indústrias produzindo fio ali na região de Campo Verde. A indústria frigorífica, né, transformando proteínas. Nós estamos aí com 34 milhões de cabeça, podemos continuar crescendo no agronegócio, convertendo áreas já utilizadas, antropizadas para o agronegócio e com os confinamentos, aumentando a produção também de carne bovina. Então o Mato Grosso ele vai suprir essa demanda de arrecadação necessária para fazer esses investimentos em todas as áreas a partir do crescimento da atividade econômica e também da eficiência na aplicação do dinheiro público. Não há dinheiro que dê, Mauro, quando se gasta mal. Então o governo ele trabalha para aumentar a arrecadação, mas ele trabalha para se tornar uma empresa pública, mas uma empresa mais eficiente, que gasta melhor o seu dinheiro, que aplica melhor o seu recurso para produzir esses e tantos outros bons resultados que a população espera, né, do governo. Existe alguma perspectiva de projeto para atrair mais pessoas para morar em Mato Grosso? Eu falo assim, diante dessa visão de que toda a tributação vai se dar no consumo, tudo isso que nós produzimos aqui vai ser levado para fora, não é? Claro que gera mais emprego, claro que gera alguns impostos locais, né? Mas essa balança me preocupa muito, a reforma tributária nesse aspecto, porque Mato Grosso, no modelo atual, seria um estado imbatível em pouquíssimo tempo, né? Em coisa de 10 anos, imagino, talvez Mato Grosso se tornasse o principal estado da federação em matéria de geração de receita mesmo, no modelo atual. Mas nesse modelo novo, que começa a vigorar a partir de 2030, a gente vai ter uma perda muito grande de arrecadação, não vai? Nós vamos ter sim, Mauro. Porém, qual que é o nosso grande desafio? Até 2033 não podemos errar. Esse mesmo ritmo que o governo está mantendo nesses últimos 5 anos, estamos no 6º ano, trabalhando muito, trabalhando com seriedade, aplicando corretamente o dinheiro, fazendo coisas corretas com o dinheiro público, isso vai nos permitir chegar até lá um estado muito mais bem organizado, com infraestrutura muito melhor, com qualidade de vida melhor. E para atrair mais pessoas para o estado continuar crescendo, nós temos como uma das principais metas a ampliação de um programa de moradia, principalmente moradia popular. Nosso compromisso é viabilizar a contratação de 40 mil residências. Eu garanto a você que até o ano que vem nós vamos cumprir isso. Eu tive essa semana uma reunião com uma empresa que veio de fora para Mato Grosso, não é uma empresa que estava trabalhando no nosso mercado. Só esta empresa ela está desenvolvendo projetos para 19 mil moradias. Só uma empresa, 19 mil moradias.
Hoje nós temos aí em torno de 15 empresas. Essas são moradias bancadas pelo Estado para... O governo do Estado de Mato Grosso ele tem um subsídio que ele oferece para essas moradias. O governo federal tem um subsídio também e a Caixa Econômica financia o restante. Então, com isso, Mauro, nós vamos dar oportunidade para quem vive aqui ter a sua casa própria e dar a oportunidade também para aqueles que quiserem vir de fora comprar uma casa própria e residir em Mato Grosso. Ele vai ter aqui estas alternativas e vai ter aqui um estado cheio de oportunidades. Mato Grosso, né, nós estamos falando muito isso e vamos cada vez mais comunicar isso ao Brasil, informar isso aos brasileiros. Ele é um gigante no agronegócio, todo mundo sabe disso. Mato Grosso é um gigante em preservação ambiental, mas ele é também um gigante em oportunidades. Oportunidades para empreendedores, oportunidades para os grandes empresários, oportunidades para trabalhadores nas diversas áreas. Hoje em Mato Grosso, nós estamos precisando contratar ajudante pedreiro, ajudante nas indústrias, nós precisamos contratar engenheiro vindo de fora, estamos precisando contratar diversos tipos de profissionais, trazendo eles de outros estados. Para isso, o programa de moradia faz parte de uma das principais estratégias para nós continuarmos crescendo nos próximos anos. O senhor falou anteriormente na questão da eficiência e da logística, né, como uma fórmula para dar esse compasso. E eu queria saber o seguinte, governador, os efeitos da duplicação da BR-163, das duas ferrovias concessionadas aí a nível estadual, que outras medidas o Estado poderia fomentar, ou, por exemplo, a duplicação de Sinop até o Pará, da BR-163, que outras medidas podem ser tomadas no sentido de dar essa infraestrutura que permita o Estado ser mais atraente sob o ponto de vista da logística? Olha, Mauro, a logística ela é fundamental porque ela diminui custo para o setor produtivo, mas o fator mais importante de uma boa logística não é só aquele que é a redução do custo, né, para todas as atividades produtivas, seja o agronegócio ou uma agroindústria, mas o principal efeito de uma boa logística é criar qualidade de vida para as pessoas viverem nos diversos cantos de Mato Grosso. Imagina hoje você morar em Colniza, e como era algum tempo atrás, uma BR que levava até a cidade de Colniza, e o cidadão precisava enfrentar quase 300 quilômetros de estrada de chão. Eram 10, 12, 15 horas para atravessar isso em determinada época do ano, quando não tinha atoleiro, e ele ficava parado no atoleiro. Então isso tira completamente a qualidade de vida de você viver numa região dessa, porque todo mundo precisa deslocar para visitar um amigo, para fazer um negócio, né, para sair de férias, né, para desenvolver suas atividades do dia a dia, para passar uma ambulância, um tratamento de saúde, enfim, todos por algum motivo precisam se deslocar. Então a logística, uma boa logística, ela é fundamental para que você desenvolva as atividades produtivas, mas também crie qualidade de vida para as pessoas. E o Estado, nesse item, nós estamos, o maior programa de infraestrutura do Brasil hoje é o desenvolvido por Mato Grosso. Nessa altura do campeonato, nesse exato momento, com 5 anos e meio aí de mandato, nós já devemos chegar a 4.000 quilômetros de rodovia asfaltadas, quase 300 pontes executadas de médio e grande porte. Hoje nós estamos construindo a maior ponte do Mato Grosso e uma das maiores do Brasil, se não talvez a maior em rios, que é a ponte ali do Rio Juruena, 1.360 metros. Então o governo, com todos esses investimentos em logística, infraestrutura, na BR-163, a ferrovia que entra aqui do estado, ZPE de Cáceres, esses investimentos, eles qualificam o Mato Grosso para continuar atraindo investimentos face a todas as potencialidades que nós temos aqui e que foram muito prejudicadas ao longo dos anos, exatamente por falta de logística. Essas obras todas que já foram realizadas, esses quase 4.000 quilômetros que o senhor citou aí, o senhor já consegue mensurar um resultado econômico para o Estado, não só na qualidade de vida, mas como resultado de emprego, de uma mudança no perfil da economia estadual?
Olha, Mauro, é claramente percebido. O estado de Mato Grosso tem hoje a menor taxa de desemprego no Brasil. Não é à toa, porque nós temos um governo que investe muito e esses investimentos públicos, eles impulsionam, eles animam, eles estimulam o investimento privado. Quando a gente vai lá e asfalta numa determinada região, dobra, triplica a produção naquela região. Então isso é claro. Vou dar um exemplo: São José do Rio Claro ali, indo até Nova Maringá. Ali é uma região que tinha 100 mil hectares de produção. Fizemos o asfalto de São José até Nova Maringá. Passou para 300 mil. Olha quanto de valor isso não agregou em 2 anos. Mais emprego, mais consumo, mais qualidade de vida, né, menor custo na produção. Tudo isso traz muitos bons resultados num curto espaço de tempo. Governador, apesar de todo esse desenvolvimento que o Estado, nesse momento, vive e experimenta, nós temos ainda alguns gargalos, como, por exemplo, a questão da internet, do acesso à internet em todas as regiões. De que maneira o Estado está trabalhando, investindo para que isso mude, principalmente nas regiões produtoras? Mauro, esse é um problema, né, da internet grave no Estado, ou no Brasil como um todo. As operadoras que têm as concessões, Vivo, Oi, Claro, TIM, elas têm uma performance, ao meu ver, abaixo daquilo, né, que nós gostaríamos. O tal do 5G, que foi vendido como uma grande alternativa de alta velocidade, não está performando lá essas coisas. A cobertura ainda muito baixa, o 4G não alcança grande parte do estado. Então esse é hoje um dos obstáculos. E a internet, ela passou a ser tão importante quanto a rodovia. Exatamente, por isso ele fez essa pergunta. Então, esse é um assunto... Nós temos toda a nossa vida hoje, do cidadão e das empresas em cima da tal da internet. O banco está ali, as suas informações pessoais, sua fotografia, o seu dia a dia, o seu lazer, o seu entretenimento, a vida fiscal das empresas. Ninguém emite uma nota fiscal se não tiver internet, porque o sistema está tudo ancorado aqui no servidor da Secretaria de Fazenda e ele precisa da internet para conectar, emitir. Então, tudo. O mundo para. Se alguém inventar um jeito, né, de bloquear a internet, para o mundo. Vai ser um colapso mundial. Então, nós estamos cobrando, isso é uma concessão federal, não é uma concessão estadual. Nós temos um advento recente que está popularizando muito rápido, que é a internet da Starlink, né, que é algo disruptivo aí, está mudando muito. Então, hoje, em qualquer lugar de Mato Grosso, você pode ter uma internet a um preço muito acessível, com baixíssimo investimento. E essa tecnologia ela está ampliando, logo vão ter outras redes, não só da Starlink, então isso vai trazer aí um elemento novo. Eu conheço pessoas que já deixaram de usar a internet da rede fixa ou móvel em empresas e instalaram um mecanismo desse e isso está mudando. Ficar independente. Então isso está fazendo a internet estar em muitas propriedades rurais, pequenas, médias, em vilas. Aí lá você faz um roteamento e pulveriza aquilo. Então o governo até tinha um programa, né, e tem, ele está em andamento, mas a gente estava botando muita energia nele, né, num planejamento para ser executado esse ano. Quando a gente percebeu essa nova tecnologia entrando, né, a gente até segurou um pouco. Falou, olha, já tem uma solução boa de mercado, não é necessário o governo entrar subsidiando isso, né, colocando recurso para fazer essa internet chegar hoje aí nos assentamentos, nas vilas, né, em muitas regiões. Claro que, né, nas estradas, se bem que tem gente que já colocou Starlink já no carro, né, e anda por aí com internet o tempo todo. Então, é algo importante, mas já existe um endereçamento de uma solução feita pelo mercado. Embora não seja uma tecnologia acessível a todo mundo, né? Mas de qualquer maneira é um caminho. É um caminho, deve avançar. Porque ela ainda tem um custo que não é barato, mas não é tão caro. Mas com o tempo, com a ampliação do uso, há uma tendência disso ainda continuar caindo o preço. Ainda para a gente encerrar essa etapa aí da infraestrutura, da logística, etc., o senhor citou a questão do aumento das áreas de produção.
né, com o reaproveitamento, o aproveitamento de áreas que já foram utilizadas por pastagens, enfim, com a recuperação dessas áreas. Mas isso exige um investimento muito alto do setor privado, e parece que essa é a grande dificuldade. O senhor, como político, como uma pessoa que tem uma força de articulação muito grande, como é que o senhor pensa em fazer com que isso se movimente? Porque, assim, Mato Grosso tem como seu principal ativo, não é nem a produção de grãos, nem a produção, é os 60% da sua área preservada, que é um ativo que não tem preço, né? É um ativo que vale para o mundo inteiro, né? E que efetivamente precisa ser mantido, que é o grande desafio, é manter, né? Quer dizer, você sair desmatando, daqui a pouco você não tem mais esse ativo, né? Manter esse ativo é o desafio, e como aumentar a produtividade é exatamente explorando essas áreas que já foram utilizadas, né? E eu queria saber o seguinte, que tipo de trabalho o senhor pode fazer, o governo do estado pode fazer para auxiliar no desenvolvimento do reaproveitamento aí dessas áreas de produção? O aumento da produção do estado de Mato Grosso, ele certamente vai acontecer. Primeiro, acontecerá pelo aumento, né, da demanda mundial por alimentos. Porque você produzir mais, você tem que ter mercado. Se você não tiver mercado, você vai produzir mais, isso vai derrubar o preço. Então existe uma perspectiva até 2050, né, muitos números e estatísticas mundiais mostram isso, que até 2050 nós teremos aí cerca de 10 bilhões de pessoas no planeta. Hoje são pouco mais de 8, então nós teremos quase 2 bilhões a mais de pessoas sendo agregadas aí nos próximos 25 anos. Notadamente, né, na Índia, notadamente na Ásia, ali, né, alguns países daquela região. E todas essas pessoas precisarão comer. E o Brasil é hoje o maior exportador líquido de alimentos, e Mato Grosso é o maior produtor de alimentos aqui dentro do Brasil. Então isso cria uma forte perspectiva por demanda, e o Estado vai crescer, Mauro, não precisando ampliar ou principalmente abrir novas áreas. Até vai acontecer dentro daquilo que estabelece a lei brasileira, mas o grande crescimento vai ser, número 1, conversão de áreas já utilizadas na pastagem para a produção agrícola, em produtividade. Nós vamos melhorar muito a produtividade como? Com genética e com a melhoria de técnicas de cultivo no solo, principalmente agregando um pouco mais, né, de fertilizantes e subindo a nossa produtividade para padrões internacionais, como tem nos Estados Unidos. É comum nos Estados Unidos se produzir 200 sacas de milho por hectare. No Brasil, a nossa média aqui em Mato Grosso está na casa de 120. Então nós podemos ter um forte crescimento, né, agregando então essas tecnologias de genética, melhorar a correção e o uso de fertilizantes no solo, e também com a irrigação, que é um outro fator que vai nos permitir, além de 2 safras que nós temos hoje, ter 2 safras redeadas, porque a irrigação ela tira o teu risco, né, de pequenas oscilações climáticas. Você vai dar água no momento certo que a planta precisa, quando está nascendo, quando ela está produzindo o grão, que ela precisa de muita água. E também nós vamos ter com isso, né, para o produtor um hedge de preço, porque se ele melhora a produtividade, ele tem ali uma eficiência maior, mesmo que haja uma oscilação de preço, produzindo mais, ele consegue ter uma melhor performance e resultado. Então isso vai acontecer em Mato Grosso nos próximos anos, e essa preservação nós vamos fazer. Agora, você disse, olha, é um ativo que não tem preço. Tem preço sim. Cuidar desse Mato Grosso tem cheio tem custo. Mas eu digo que não tem preço. Não tem, né, valor para você estimar. Né? Tem preço, tem custo, né? Custo para cuidar. E foi por isso que nós criamos o Fundo dos Amigos da Floresta, porque eu estou cansado ao longo desses anos todos de ouvir ONGs dar palpite no meio ambiente, empresas, embaixadores de alguns países dizer que querem ajudar a cuidar do meio ambiente, mas cadê esse dinheiro? Cadê os 100 bilhões de dólares que foi prometido lá em 2015, na COP15, no chamado Acordo de Paris,
que prometeram 100 bilhões de dólares nos países ricos, que são os maiores emissores de carbono, os maiores, né, vamos dizer assim, poluentes da nossa atmosfera, e até hoje migalhas aconteceram. Então, mais uma vez, vamos dar essa oportunidade a esses países de aqui um fundo, só vai poder ser usado esse dinheiro que você doar para o meio ambiente, para proteger parques, para proteger reservas, para cuidar desse meio ambiente. Vamos ver se esses caras são sérios ou se é tudo conversa fiada, que eles não querem doar dinheiro nenhum e querem que o Brasil e que nós em Mato Grosso paguemos sozinho essa conta de tentar ajudar a salvar o planeta. Mas o senhor concorda que essa coisa de você conseguir manter essa área preservada, o senhor falou, por exemplo, da irrigação como um fator de aumento de produtividade, é fato, mas também tem um custo ambiental, né? A questão da outorga da água, como é que vai se medir isso? Como é que... Porque, assim, Mato Grosso tem tudo para se consolidar no mundo como um grande estado verde, não é do Brasil, não, é do país, do mundo inteiro, por conta do nível de produção que tem e por conta do nível de... Por isso que eu falo que é um ativo impagável, quer dizer, você ter 60% de área preservada é muita coisa e é um valor que precisa se reverter de alguma maneira, mas precisa ser mantido também, porque isso valoriza também a produção do Estado, né? E abre mercado, e garante mercado para Mato Grosso no mercado internacional, ainda mais no mercado, como o senhor mesmo disse, em países que já destruíram o seu meio ambiente, né? Que já deram... e que hoje ficam cobrando do Brasil, ficam cobrando de estados como Mato Grosso, que não se queime, que não... Mas essa preocupação é justa, né? Quer dizer, quando você, mesmo que a gente fale em desmatamento legal, né, quando você vai ampliando esse desmatamento legal, você vai reduzindo o percentual geral de preservação, né? É uma conta de matemática, é só olhar, você tira de um lado, põe no outro, né, alguém vai perder. Vou de novo pedir a fórmula mágica para tentar manter esse equilíbrio, governador. Mauro, não tem fórmula mágica, né? O que tem é o seguinte: nós temos um código florestal, né, que é a lei ambiental mais restritiva do mundo, e nós temos que cumprir, ponto e acabou. Nem mais, nem menos. Temos que cumprir a lei brasileira. Se nós cumprirmos integralmente o que está no Código Florestal, nenhum cidadão do planeta, ou do mundo, ou país, ou ONG, pode falar um A do Brasil, que é a lei mais protetiva. Aquilo que nós fazemos, que está previsto nessa lei, não existe em lugar nenhum do planeta. Agora, o problema é que aqui ainda existem as ilegalidades, ou seja, os maus exemplos. Embora mais de 90% cumpram a lei, existe sempre uma minoria que descumpre, e esses maus exemplos acabam nos prejudicando a imagem do Brasil e do mundo. Por isso que eu tenho defendido e vou continuar defendendo que quem praticar desmatamento ilegal, ou seja, desmatar acima daquilo que permite o Código Florestal, esta pessoa perde a terra. Porque esse mecanismo já existe na Constituição, Mauro. Está lá na Constituição, artigo 243. Se você plantar maconha ou produzir cocaína numa propriedade rural, o que acontece? Perde a terra. Nos últimos 10 anos, você ouviu falar de alguém que perdeu a terra no Brasil? Sim, esse é um assunto que está fora da mídia. Por quê? Porque lei dura e inteligente muda o padrão de comportamento de uma sociedade e coloca ela nos eixos. Mas nós não temos um parlamentar inteligente para propor isso no Congresso Nacional. Mas no Brasil, Mauro, eu tenho falado e vou repetir aqui, nós nos acostumamos a conviver com os nossos problemas e parece que temos medo de resolvê-los. Esta metodologia, esta atitude do Congresso Nacional acabaria com esse crime do desmatamento ilegal, como acabaria com muitos crimes se ele tivesse coragem de fazer a coisa certa. Esse é o problema do Brasil. Muita conversa e pouca atitude. Ok, olha, eu tenho um roteiro aqui de muitos assuntos e eu quero dar conta de pelo menos alguns deles. Em 2019, quando o senhor assumiu o governo, seu primeiro mandato, uma das grandes crises, uma das grandes dificuldades, tinham várias, mas era a questão da educação. Os índices da educação no Estado eram muito ruins, né?
Mato Grosso exibia lá a última colocação em quase tudo. Nós éramos o 22º colocado no ensino médio. E é uma situação realmente que pesa muito, né? Inclusive quando você projeta o futuro. Isso mudou, governador? Mauro, o senhor conseguiu movimentar isso? Está mudando, nós já temos vários indicadores que capturam isso. Primeiro, existe um bom planejamento, existe uma boa estratégia, existe investimento, existe muita energia e recursos sendo aportado à educação de Mato Grosso para que essa realidade possa mudar. Nós, na alfabetização, éramos o 20º estado, né? Hoje estamos em 11º. No ensino médio, esse mesmo que você disse, eu afirmei que em 2019 nós estávamos em 22º, no IDEB de 2021 nós já passamos para o 19º e deve sair agora, nos próximos meses, o IDEB de 23. Mato Grosso melhorou, nós crescemos quase 20%. Então, em relação aos outros estados, eu não conheço a nota dos outros estados, mas a nossa nota subiu 20% no ensino médio. É um bom crescimento, é um ótimo crescimento. Então, isso já deve nos colocar neste ranking dos estados numa posição melhor. A educação, ela recebe hoje aporte de investimento em infraestrutura, um aporte muito grande de investimento pedagógico. Nós temos material didático comparado às melhores escolas particulares, muito treinamento nos professores, muito aporte de tecnologia, uma TV, uma Smart TV como essa que tem aqui no estúdio, né? Nós temos em todas as salas de aula sendo instalados, professor receber o notebook, todos os alunos têm um Chromebook, ou seja, um notebook à sua disposição na sala de aula para usar as novas tecnologias. Então nós estamos fazendo um esforço muito grande para que esse resultado aconteça. Entretanto, na educação, não é como numa estrada. Você faz um projeto, licita a obra, contrata em 2 anos, dependendo do tamanho da obra, ela está pronta, se não em 3. Na educação, é um programa que tem que ser bem concebido, bem implantado, e o resultado ele vem ao longo dos anos, porque quando eu recebo um aluno no 6º ano, né, que é quando inicia a responsabilidade objetiva do Estado, porque a educação infantil até o 5º ano é dos municípios, do 5º ano até o ensino médio é do Estado. Mas se esse aluno chega no 6º ano para nós e ele chega com um nível de alfabetização muito ruim, isso vai dificultar o aprendizado dele. E nós temos que levar em consideração também, Mauro, que nesses 2 anos aí, 2020 e 2021, nós pegamos uma pandemia que foi uma lástima no Brasil, em grande parte do planeta, que houve um grande prejuízo para a educação. Mas mesmo assim, o estado de Mato Grosso já começa a apresentar os bons resultados do planejamento e da execução desse planejamento na educação. Governador, só para a gente encerrar a educação, tem muito assunto, mas não vai dar tempo. O que eu queria propor para o senhor? Como é que o senhor está usando a Unemate? Nós temos uma necessidade de qualificação profissional em diversas áreas tecnológicas, técnicas. A Unemate, de alguma maneira, está contribuindo com essa necessidade que tem o Estado de qualificar profissionais, de engenheiros, etc. Como é que o senhor coordena essa questão com a Unemate? Mauro, a Unemate, a Universidade Estadual, ela tem um papel importante, teve sempre no passado, desde a sua criação. Ela tem hoje, né, presença aí em vários municípios do estado, com alguns polos direto, com algumas unidades, com alguns cursos. E eu tenho cobrado muito da reitoria, de todos com quem eu tenho a oportunidade de conversar, que haja uma atualização, né, dos nossos currículos e principalmente da nossa grade de oferta de curso. Existem cursos, gente, que não fazem mais sentido. É natural que ao longo dos tempos as profissões vão mudando. Aquilo que o mercado quer de profissional de qualificação vai mudando. Produtos vão desaparecendo, novas tecnologias vão vindo, vão substituindo outras, e a educação precisa se modernizar também. E é isso que eu falo com eles, e que nós estejamos muito sintonizados com as demandas do mercado. Não adianta eu formar um profissional para a gente virar uma indústria de diploma. Nós temos que entregar um profissional com algum nível de conhecimento, se possível, um bom nível de conhecimento daquilo que o mercado está esperando e desejando. E eles têm, né, sido sensíveis a isso
eles têm procurado fornecer uma adaptação, né, de acordo com essa realidade em cada campus, em cada unidade da Unemat. Qual que é a sua avaliação? Quer dizer, saúde pública sempre foi, em todo lugar do Brasil, um grande gargalo. Uma demanda enorme e pouca eficiência. O senhor acredita que os investimentos que o Estado de Mato Grosso está fazendo estão mudando essa realidade no Estado inteiro? Eu acredito, Mauro, e os investimentos que já estão sendo feitos, não só na construção dos 6 grandes hospitais que está em curso aqui, o famoso Hospital Central de Cuiabá, que ficou durante 34 anos essa obra parada, uma vergonha, que fica pronto agora até o final do ano e que deve ser ativado no início de 2025, Hospital Júlio Miller, que era outra obra parada, os 4 regionais aí de Tangará da Serra, de Juína, de Alta Floresta e Confresa, mas todos os investimentos que nós já fizemos na atual rede. Todos os nossos regionais estão passando por melhoria de equipamentos, por melhoria de infraestrutura, né? Nós temos o programa Fila Zero aí, que está operando, tem algumas modalidades, Mauro, que a fila zerou. E que a gente uma fila zerou, não é que não tenha problema. Não pode o cara ficar 1 ano, 2 anos esperando para fazer uma cirurgia. É até natural que ele vá lá, procura o médico, 1 semana, 2, né, 1 mês ali, mas não pode passar disso. Nós estamos oferecendo cirurgias em vários hospitais. Lá em Nova Mutum nós temos um hospital particular que está contratado para operar para o Estado. Ele está operando mais do que muitos dos nossos regionais. A gente paga por cirurgia, por paciente atendido, um preço fechado, um modelo muito eficiente. Basta ver que nesses 5 anos e meio que eu estou como governador, nunca teve uma greve nos nossos hospitais. Quem trabalha recebe, o governo paga em dia. Nós estamos primando pela eficiência da aplicação do dinheiro público e isso produz bons resultados em todas as áreas. Construindo bastante, melhorando a infraestrutura, melhorando o serviço, melhorando os controles dentro desses hospitais para que o dinheiro vire serviço de boa qualidade para atender a população. Bom, vamos falar um pouquinho de segurança, governador. Acho que o grande problema brasileiro, e também é de Mato Grosso, é o tal do crime organizado, as tais facções que vêm atuando cada vez mais, desde municípios grandes, como Cuiabá, até pequenos municípios de 20 mil habitantes, como é o caso de Chapada dos Guimarães, por exemplo. A gente tem visto isso muito presente no noticiário, na vida da polícia, de uma maneira geral, essa coisa está muito presente. Nas comunidades pequenas, isso é muito forte, porque cria, obviamente, um certo clima de receio das pessoas pela atuação dessas milícias, dessas facções. Como é que o senhor vê essa questão? Dá para resolver isso? Mauro, muito grave o que está acontecendo hoje no Brasil. As facções criminosas. O Brasil tem hoje mais de 70 facções criminosas. As mais conhecidas aí têm nome e sobrenome, todo mundo sabe. Essas facções têm crescido muito no Brasil inteiro, no Mato Grosso. É um câncer. E se não houver um despertar, um acordar mais sério das autoridades federais, porque isso depende da lei. Eu não faço lei aqui. Eu já até pedi, deixa nós legislarmos aqui em matéria penal. Vamos fazer igual nos Estados Unidos, cada estado cria a sua legislação. Vamos experimentar vários modelos. Porque tem gente em Brasília que quer tratar o bandido como mocinho e os nossos policiais como bandido. Porque o grande tema agora de Brasília é colocar a câmera na farda dos policiais, como se isso fosse resolver o problema, como se os policiais fossem os grandes bandidos desse país e nós precisávamos botar um freio nesses bandidos, colocando uma câmera para vigiar ele o dia inteiro. Olha que absurdo, olha que inversão completa de valores, né, Mauro? Como é que vai dar certo um país desse? Como é que vai resolver? Nós vamos fazer com que o nosso policial entre num modo padrão, e agora estou sendo filmado o tempo inteiro, então coloca uma câmera o tempo inteiro também para gravar o deputado, o senador, o ministro, o presidente, o governador. Vamos botar câmera em todos os políticos. Então. Faz sentido. Então todo político vai ter que botar uma câmera aqui e transmitir 24 horas o que ele conversa, se está falando alguma porcaria, se está fazendo alguma coisa que não deve. Vamos botar em todo mundo então. Olha que maluquice isso, gente. O bandido vai estar lá atuando livremente e o policial, nós estamos vigiando ele o dia inteiro. Ah, que loucura o negócio. Mas mesmo mesmo país sem desse não vai dar câmera, certo. essas facções estão crescendo.
Porque a Câmara a é ausência só... A Câmara, do Estado? Mauro, esse exemplo que eu estou dando da Câmara é só uma ponta desse iceberg. Isso mostra uma mentalidade equivocada, medíocre, que nós temos para tratar esse assunto no Brasil. Tratando errado, a violência vem crescendo constantemente. É o crime organizado e o Estado batendo a cabeça na forma de combater esse crime organizado. É um Estado que não se entende, que tem umas leis confusas, que tem um sistema judiciário lento, né, que tem juízes que interpretam de um jeito, que interpretam do outro. Nós prendemos um cara na fronteira com 420 quilos de cocaína no sábado à tarde. Domingo de manhã, um juiz soltou os 2. Aí passa um dia, vem alguém, não pode, está errado, não está errado, solta, manda prender de novo. Olha, é o país da impunidade, Mauro. Como é que vai combater o crime se um cidadão aqui, na nossa polícia aqui, prendeu ele 5 vezes no ano, foi colocado lá no presídio e apareceu 5 alvarás mandando soltar o cara? Como é que vai combater o crime com a lei dessa ou com a aplicação de lei dessa? Então, se o juiz está aplicando errado, quem pode botar um freio no judiciário é o legislativo, as leis. Uma sociedade, ela tem que ter regras. Quem faz as regras da sociedade? O Congresso Nacional. Enquanto o Congresso Nacional não acordar para isso, nós vamos ter o aumento da violência no país. Eu ia reforçar a pergunta sobre as facções, mas eu vou mudar um pouquinho de assunto para a gente finalizar nosso papo, sei que o senhor está atarefado. Política, governador, não vou falar de eleições municipais, vou falar de eleições presidenciais de 2026. O senhor tem se projetado na imprensa nacional, com diversas entrevistas, com muito espaço, o que não é comum para um governador de Mato Grosso, historicamente falando, né? Com exceção talvez de Dante de Oliveira, que tinha essa projeção. Essa projeção mexe com alguma vontade sua de ser presidente da República ou de disputar a eleição em 2026? Nenhuma, Mauro, nenhuma. Meu compromisso é governar o estado de Mato Grosso até 2026. Foi esse o compromisso que eu assumi. Não vou arredar 1 milímetro desse objetivo. Eu trabalho muito, trabalho com seriedade, é isso que tem feito a diferença. Montamos uma boa equipe, eu conto aqui com valorosos servidores ao meu lado, né? São centenas, milhares deles, não só de secretários, mas um conjunto de servidores. Tenho a honra de estar num estado que tem milhares e milhares e milhares de gente trabalhadora, de empresários, de empreendedores, de produtores, de trabalhadores corajosos que estão ajudando a construir esse Mato Grosso. O que chama atenção hoje não é o Mauro Mendes, o que chama atenção é o Mato Grosso, é a performance desse estado. Um estado que está sendo bem administrado, que cuida bem do dinheiro, que aplica bem, é o estado brasileiro que mais faz investimento, não só em infraestrutura, tem um grande programa de investimento, e isso chama a atenção do Brasil, porque o que nós estamos fazendo aqui, nesse canto do país, pouca gente está conseguindo fazer ao longo de muito tempo na história do Brasil. Nós vamos sozinhos, nós vamos dobrar o número de rodovias no nosso estado. Em 8 anos, vamos construir mais rodovias asfaltadas do que a maioria das rodovias que existe em muitos dos estados brasileiros. Então, é um desempenho excepcional. Eu tenho coragem de debater os temas com franqueza, com clareza. Não fico naquele nhenhenhen para lá, para cá, aquela conversa mole, que é muito típica de alguns políticos. Então, isso às vezes agrada, ou pode até desagradar alguns também. Falo com clareza aquilo que penso, mas independente disso, meu objetivo é governar o estado, honrar o meu compromisso e em 2026 saber o que eu vou fazer da minha vida, se volto para casa ou se eu continuo em algum cargo da política brasileira. Governador, muito obrigado, agradeço muitíssimo a sua paciência de conversar e espero que em breve a gente possa ter um outro papo, porque ficou muita coisa fora desse roteiro que eu preparei aqui de entrevista. Nós vamos ficando por aqui, até a próxima semana. Um grande abraço a todos.